Boa noite, minha amada família Ebenezer. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Como todos sabem, hoje nós estaremos realizando o nosso culto de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus em nossa igreja. Como não é possível, nesta noite eu estarei orando por você, mas eu gostaria também de estar meditando na Palavra de Deus com você em poucos minutos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do verso 29 até o verso 31. A cura da sogra de Pedro. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, o Pedro, achava-se enferma, com a febre muito alta. E logo eles informaram a Jesus a respeito da sua enfermidade. Então, aproximando-se Jesus dela, a tomou pela mão e imediatamente a febre a deixou, passando ela a servi-los. Sabe, minha amada família Ebenezer, este é mais um relato dos milagres de Jesus. E este milagre de Jesus, ele é relatado nos 3 evangelhos sinóticos: em Mateus, em Marcos e em Lucas. O texto, ele nos relata que Jesus estava na sinagoga juntamente com seus discípulos. E ao sair da sinagoga, Jesus, ele vai em direção à casa de Pedro, ao lar de Pedro. E quando Jesus chega à casa de Pedro, logo ele é informado que a sua sogra está enferma, com a febre muito alta. Jesus se aproxima dela, inclina-se, estende as suas mãos. Ela toca nas mãos de Jesus e imediatamente essa febre cessa e ela começa a servi-los. Jesus estava em Cafarnaum e ali Jesus tinha operado já vários milagres. A multiplicação dos pães e dos peixes, expulsando demônios e outros milagres. Mas o que me chama a atenção neste milagre é que Jesus não está no local público. Ele não está na sinagoga, ele não está numa praça pública, ele não está junto com a multidão, ele não está à beira-mar ou no próprio mar. Mas Jesus, ele encontra-se no lar de Pedro, na casa de Pedro. Nós não sabemos informar o que levou Jesus à casa de Pedro. Se ele estava simplesmente fazendo uma visita, se ele foi convidado para jantar, ou se Jesus, na sua onisciência, Jesus foi intencionalmente à casa de Pedro para curar a sua sogra. O texto só nos fala que Jesus se aproximou desta mulher, estendeu as suas mãos para ela. O texto não menciona o nome desta mulher, e nem que Jesus tenha dito uma palavra. O texto só fala que Jesus se aproximou, inclinando-se para ela, estendeu as suas mãos, ela tocou nas mãos de Jesus e imediatamente ela foi curada. Jesus não pergunta qual a enfermidade, qual o problema. Jesus, ele parece que se importa, principalmente porque ele está cuidando, tratando de um familiar de Pedro. Ele está na casa de um dos seus discípulos. Sabe, minha amada família Ebenezer,
Neste pequeno texto nós tiramos algumas lições e eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. A primeira lição é que Jesus, ele visita as nossas casas. Jesus, ele vem até nós, ele vem até o nosso lar. E não somente vem, mas Jesus permanece em nosso lar, em nossas casas. Segunda lição que eu aprendo neste texto é que Jesus, ele se importa com a nossa família, com os nossos familiares. Jesus, ele não disse uma palavra quando ele ficou sabendo da enfermidade da sogra de Pedro. Ele simplesmente se direcionou até ela e a curou. A terceira lição que eu aprendo neste texto é que nós cristãos, filhos de Deus, nós também podemos ficar enfermos. A cultura judaica daquela época, eles não mencionavam e nem contavam as mulheres. Mas o texto ele é muito claro quando ele afirma que Jesus estava na casa de Pedro. Acredito eu que era impossível aquela mulher não conhecer a Jesus. Então Jesus nos deixa essa lição. Nós também, como cristãos, como conhecedores dele, podemos ficar enfermos. Pedro e seu irmão André eram um dos seus discípulos. Mas a enfermidade, ela tinha chegado àquele lar, tinha chegado àquela família, tinha chegado àquela casa. Embora, meus amados irmãos, nós não compreendamos o porquê que isso acontece, nós temos de entender algumas coisas. Principalmente o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, no verso 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós temos de descansar no Senhor, porque nada, a Bíblia fala que nada, nem ninguém vai poder nos separar do amor de Deus. Em quarto e último lugar, eu aprendo que a cura da sogra de Pedro e de todos os demais milagres que aconteceram, que Jesus realizou, me ensina que Jesus cumpre aquilo que está escrito em suas escrituras, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nisto, eu aprendo algo para que eu já possa encerrar neste momento. Quando o texto fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, isso não significa que obrigatoriamente nós temos que ser curados aqui nesta terra. Nós seremos curados. Nós seremos livres de todas as dores, de todos os problemas. Mas quando nós lemos essas escrituras, essas palavras sagradas, nós temos de entender que isso significa que nós seremos curados sim. Pois quando nós nos encontrarmos com Jesus, nada disso vai nos acompanhar. Se Jesus nos curar aqui na terra, louvado seja o Senhor. Mas se Ele não nos curar aqui na terra, você, minha amada família, você pode ter certeza que nós seremos curados na eternidade. Apocalipse,
no capítulo 21, no versículo 4, vai dizer assim para mim e para você. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículo 5 diz assim: E aquele que está sentado ao trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Sabe, meus amados, tem um cântico muito antigo do nosso amado, saudoso irmão Luiz de Carvalho, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Uma grande voz do céu se fez então ouvir: Não haverá mais dor, tristeza, nem clamor. Só haverá de Deus um grande amor. Que Deus possa te abençoar a entender isso. Independente do que aconteça na sua vida, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tenha uma boa noite e que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Esta noite, de madrugada, eu estarei orando por você. Fique na bênção e na paz do Senhor, em nome de Jesus.